Fala galera, sejam bem-vindos. Eu sou a Nádia. E eu sou o Gustavo. Hoje estamos estreando o nosso 6º podcast e vamos falar sobre os desafios da liderança feminina no mercado de trabalho. Mas esse papo é tanto para você mulher quanto para você homem, então fica por aí. Bom, obrigado desde já para você que vem acompanhando, né, a gente desde o início, e para você que pegou esse episódio por acaso, vale a pena conferir os anteriores também. Então veja um link lá na bio do Instagram @prod.storm. Mas Gustavo, vamos parar de papo furado. Quem está aqui com a gente hoje para bater esse papo? Bom, pessoal, para bater esse papo com a gente sobre liderança feminina, desafios, superações e experiências de vida na carreira profissional, estamos com a engenheira de produção e coordenadora de projetos em uma indústria automotiva, Juscelene Pereira, a professora doutora Juliana Verga e o professor doutor Raimundo Tostes. Então a gente vai deixar que eles se apresentem. Podemos começar pela Ju. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês de um tema que eu aprecio bastante, que é falar sobre liderança feminina. Então, meu nome é Juscelene, eu sou engenheira de produção, formada desde 2005, trabalho há cerca de 10 anos na área de engenharia de processos, indústria automotiva, e hoje atuo como coordenadora de projetos em uma montadora de veículos. Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigada pelo convite para gravar, para falar um pouquinho sobre a liderança feminina no mercado de trabalho. Eu sou a Juliana, sou professora na UFPR em Jandaia do Sul, sou graduada em matemática, mestre e doutora em engenharia elétrica. Olá, você que curte o podcast, aos nossos queridos Nádia e Gustavo, muito obrigado pelo convite de estar com vocês de novo. Como a professora Juliana, eu também sou professor da Universidade Federal do Paraná, professor de Ciência, Tecnologia e Sociedade, e me sinto honrado de estar discutindo uma pauta voltada para, digamos assim, o feminismo, do qual sou um militante honorário, na presença de duas profissionais do mais elevado gabarito, né, a Juscelane e a professora Juliana. Bom, pessoal, isso aí. A ideia de trazer nossos convidados aqui hoje foi não limitar o papo apenas em uma roda de conversa composta por mulheres, mas sim difundir o assunto junto com profissionais do sexo oposto também, para justamente quebrar esse tabu de que papo sobre empoderamento feminino só pode ser tratado por e entre mulheres, né? Então a ideia é trazer também a opinião e ponto de vista masculino para esse assunto e mostrar como eles podem contribuir de forma saudável para essas questões que vamos abordar hoje. Isso aí. E para começar esse papo, acho que vale a pena trazer que dados de 2019 mostraram que apenas 13% das presidências das organizações são ocupadas por mulheres no país. E daí vem à tona todas as dificuldades existentes e os desafios para as mulheres conseguirem alcançar um posto de liderança, né? E quando conseguem, precisam continuar com um empenho extra para se manterem em posições de destaque e tal. Acho que o principal fator que explica isso ainda é a cultura, né? O que vocês acham disso? Quais foram e ainda são seus desafios na carreira como engenheira, por exemplo, Juscelane? Bom, eu acho que os desafios, começando sim pela cultura, eu concordo contigo, a gente está imbuído hoje numa cultura patriarcal. Então, tanto no viés familiar como no viés profissional, a gente vê alguns movimentos para a gente evoluir nesse sentido, programas que fomentam a diversidade no âmbito profissional, campanhas de empoderamento feminino. A gente teve sim algumas evoluções nesse sentido, mas não na velocidade que esperamos. Eu vejo também que a gente tem um viés que é a questão de desmistificar rótulos, né? A gente tem o rótulo da mulher frágil, da mulher intelectualmente para algumas funções não aptas, como o homem. Então, a questão também do preconceito, no sentido de que em algum momento a mulher vai preterir sua carreira em função das suas questões pessoais, em função de vida familiar. Questões essas que a gente precisa discutir, porque não são verdades absolutas, né? E sim, é um desafio muito grande que a mulher enfrenta para arcar e conseguir pleitear cargos de liderança. Ah, legal. Show, uma pergunta assim minha. Você acha que existe uma falta de representatividade
ou essa representatividade não é tanto conhecida? Porque recentemente eu assisti uma série que documentava a história da Madame C.J. Walker, não sei se você já ouviu falar. Ela foi uma importante empresária negra. Ela foi a primeira mulher negra a se tornar milionária por meios próprios, ou seja, sem depender de um homem. E você acha que a representatividade ela existe, porém ela não é conhecida, ou ela realmente não existe? Acho que o dado que você apresentou no começo mostra isso, né? Hoje a nossa representatividade é muito pequena, então, falando que só 13% dos CEOs no Brasil são mulheres, isso já mostra que a gente precisa melhorar muito em relação à representatividade. E esse é um dos fatores, Gustavo, que é interessante, é interessante você colocar isso à tona. Nos faltam cases de representatividade até para a gente ter a motivação de mais mulheres enxergarem que é possível sim alçar cargos de liderança, é possível sim trabalhar em ambientes que são hoje dominantes pelo sexo masculino. Então, eu concordo contigo. Faltam cases de inspiração para a gente poder, para muitas mulheres se inspirarem e entender que sim, elas podem ter um plano de carreira e assumir cargos e assumir cargos de liderança. Eu acho que isso depende também muito da cultura da organização, né? Depende, assim, dos próprios funcionários. Eu acho que isso é algo que, a partir do momento que uma empresa possui uma primeira gerente feminina, uma primeira líder, coordenadora feminina, é como a Jo falou, né? Causa incentivos para outras se automotivarem mais a isso, né? Verem que também são capazes de chegar lá. Tem esse exemplo, vamos dizer assim, né? Então, acho que vem muito também da própria organização, né? Sim, a gente vê algumas organizações trabalhando, dando passos em direção a essa questão da diversidade, a igualdade de gênero, porque isso não é só uma dívida social. Existem números provando que, como o ambiente diverso, ele é produtivo, né? Você sai de uma armadilha da pensamento em massa. Então, tudo que você tem é um ambiente estritamente masculino. Você vai ver aquelas questões só com viés, às vezes, masculino. E muitas empresas já estão caminhando para poder fomentar e melhorar a diversidade, a equalidade de gênero, não só para uma questão social, mas também para uma questão que eles veem resultados, né? E tem gente que, assim, não acredita ainda que existe essa diferença, essa discriminação, né? Mas, assim, eu tenho a impressão, eu acredito que não é só minha, mas, por exemplo, se possuem dois candidatos para uma mesma vaga, com mesma experiência, mesma idade, enfim, vindos de um mesmo lugar, por exemplo, dois estudantes que se formaram juntos numa mesma sala de aula, porém de sexos opostos, né? O homem, dependendo assim do cargo da empresa, ele possui mais chance de ser escolhido para a vaga do que a mulher. E eu falo isso assim por experiência própria, porque até eu assim, até então, há uns 3, 4 anos atrás, nunca tinha passado por situações de desvantagens por ser mulher, né? Até eu tentar um estágio, cujo assim, todos os requisitos eu satisfazia para a vaga. Então eu tinha o diferencial de um curso que eles pediam lá, eu tinha a experiência a vaga, enfim, tudo era favorável, sabe? Porém, meu currículo nem chegou nas mãos do responsável por essa vaga. E daí, adivinhem por quê, né? Porque eles queriam um homem para a vaga, e foi exatamente essa resposta que eles me deram. Então, informalmente, é claro, né, que eles me falaram isso, até porque você não pode escolher um gênero, né, para preencher uma vaga. Mas aí, assim, eu tive meu primeiro chacoalhão a partir daí, porque estava acontecendo comigo algo que, assim, eu achei que não era tão presente, tão comum, assim, de acontecer. Isso é bem comum acontecer. Eu trabalho sempre trabalhei na área industrial e iniciei minha carreira no departamento, no setor de metal mecânica e hoje estou na automobilística, que é na engenharia de processo automobilística, que é um campo extremamente dominado por homens. Hoje eu sou a única mulher coordenadora de projeto num time numeroso até,
E assim, isso vem muito do preconceito, né? Aquelas questões dos rótulos que colocam na gente. Então, assim, a mulher não vai trabalhar, né, não vai atuar nessa área porque ela pode demonstrar uma fragilidade, ou ela tem muita dificuldade, vai ter dificuldade de lidar com questões técnicas. No meu métier, na minha área de atuação, eu tive N exemplos dessa questão que eu fui subjugada. Então, muitas vezes a minha opinião, meu ponto de vista foi colocado em xeque somente pela questão de estar saindo da boca de uma mulher. Então, se fosse um homem que estaria colocando aquilo, não haveria insegurança da parte das pessoas, não haveria muitas vezes o descrédito. Eu sempre falo que a mulher, para exercer uma função de liderança, ela deve ter uma dose extra de confiança, de autoconfiança, resiliência e, acima de tudo, não se deixar intimidar, né? Porque o tempo todo você vai estar sendo colocada em xeque. E à medida que você se posiciona, você é segura de si mesma, do resultado, da sua competência, esses paradigmas vão caindo, vão quebrando, vão caindo mesmo que à força, sabe? Você vai provando que, assim, minha competência não é menor, não é aquém, só por uma questão de gênero. Ah, com certeza. E não vou dizer que é interessante, mas é importante falar que às vezes isso infelizmente vem de berço, né? Porque a gente nem percebe que está sendo, vamos dizer assim, machista por causa de diversos comentários que a gente escuta na nossa própria casa. Igual, por exemplo, muitas vezes já escutei homens de confiança da minha família falar, só aparece um acidente, mas fala assim, mas é a mulher que está dirigindo, e às vezes não falam por mal, mas é que foram criados dessa maneira. Eu acho que a liderança feminina, ela tem que ser estimulada desde o lar. Acho que tem que acabar com isso de o pai, ou às vezes até a mãe mesmo, de ser machista, né? Mas se colocar em situação de fragilidade. E como o Anjo disse mesmo, né? Ser resiliente a tudo que vem, assim, para abalar, né? Acho que resiliência é a palavra que resume tudo. Sim. E isso que você coloca, é importante colocar que essa questão desde a criação, né? Isso é muito importante. A cultura a gente muda desde a infância, então, né? É muito difícil você mudar já. O trabalho é muito maior gasto de energia, você às vezes mudar o pensamento de um adulto. Então, trabalhando a criança, a gente teria mais resultado, né? A gente fala assim que hoje a gente divide a profissão de menino, profissão de menina, brincadeira de menino, brincadeira de menino. Em 2020, a gente limitando o que a gente pode fazer soa até como um absurdo, né? Então, hoje, quando você limita, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, você está se limitando. E você imagina isso no viés profissional, né? É um profissional limitado. Rotular é você está se limitando, você está colocando você se colocando como numa posição de profissional, de pessoa limitada. Então, é, você tem que tomar a rédea da sua vida, né? O curso que você vai seguir na sua carreira profissional, na sua questão pessoal, é você que vai dizer. Então, não deixe se rotular, né? Não deixe se limitar. Sim, com certeza. E foi muito legal que você levantou essa ocasião, que deu joga bola pro professor Raimundo. Professor, você que trata dessas questões sociais e tal, na sua concepção, você acha que em pleno século XXI, ano de 2020, ainda existe essa questão cultural de profissão de menino, profissão de menina? Sim, fortemente. E esconde-se nessa suposta cultura uma série de medidas que depreciam a mulher enquanto pessoa e, por consequência, depreciam também o seu desempenho profissional, não é? E
E claro, as raízes históricas disso, elas vêm de longa data, não é? Sobretudo na cultura ocidental, essa cultura do patriarcado, ela é uma espécie de matriz no qual a dominação masculina, ela estabelece uma série de pressupostos que não encontram praticamente nenhuma base científica de que as questões de gênero fazem diferença. Digo isso porque não há nada que comprove que, do ponto de vista físico ou intelectual, as mulheres sejam inferiores. Existe uma justificativa que é absolutamente desprezível, né, que mediante força física as mulheres levam desvantagem. Mas obviamente que isso também ocorre entre indivíduos que têm desempenho diferente, né, de acordo com a sua própria compleição corporal, né, sendo homens no caso, né. Então sim. Agora eu gostaria de retomar um aspecto que é fundamental para a gente entender essa realidade de hoje, que é a cobertura legal que é dada à questão de gênero. Então, a Constituição Federal, ela consagra a igualdade formal entre homens e mulheres, né? Está previsto lá no artigo 5º, no inciso 1º, e que também é confirmado no artigo 3º, inciso 4º, que proíbe o preconceito e a discriminação em razão de gênero e outras categorias, né, que inclui aí origem, idade, né? Também há no artigo 7º, inciso 20º, a proteção em relação ao papel da mulher no mercado de trabalho, né, no que se proíbe diferenciação salarial por motivo de gênero, e a CLT também, pelo menos em 2 artigos, aí, o 373 e o 461, prevê que é proibitiva a desigualdade salarial em funções idênticas, baseada no gênero. E aí ouço o testemunho da Nádia, ouço o testemunho da Jocelaine, eu lamento, mas não fico surpreendido, né, porque infelizmente essa cobertura legal não é ou não tem sido suficiente para garantir a igualdade de gênero. E há, além disso, um cinismo muito grande que a gente vê em determinadas imposturas institucionais, que é acreditar que as mulheres não desempenham de forma satisfatória, supostamente não desempenham de forma satisfatória a sua função, porque não se comprometem com o trabalho. E aí a justificativa para isso é que se recusam, às vezes, a adotar turnos mais longos de trabalho, hora extra, ou assumir funções que envolvam homework. E aí a gente vai ver que há um contingente enorme de mulheres que tem um outro turno de trabalho que é no cuidado direto com os filhos, né? E, e aí vocês podem indagar assim, mas veja, Raimundo, isso não é um preconceito seu de se você é favorável à igualdade de gênero, a responsabilidade do cuidado e da educação dos filhos não deve ser dividida entre pai e mãe em casa, né, ou companheiro e companheira, enfim. Supostamente sim, mas na prática o que a gente vê é que, pelo menos na primeira infância, há uma alta dependência do filho em relação à mãe. É algo que está numa esfera afetiva, numa esfera psíquica, né? Então, que a gente traduz singelamente na frase mãe é mãe. Então é muito complicado você exigir que às vezes a mulher adote um determinado compromisso que não envolva aquele expediente fechado, exatamente porque ela também tem esse prolongamento da sua atividade em casa, né? E aí eu também resgato algo que o Gustavo falou, que me parece muitíssimo interessante, né, que é a questão da representatividade. E eu acrescento aí a representatividade política, né? São escassas as lideranças políticas femininas. E nesse sentido, escasseiam também políticas públicas
de igualdade de gênero. Então, vamos imaginar o seguinte, entre os 5.500 e tantos municípios do Brasil, quantos efetivamente estão cobertos de vagas de creche suficientes para garantirem que as mães possam exercer sua atividade laboral com os filhos ali devidamente cuidados, não é? Então, esses elementos aí, a cobertura legal, esses aspectos culturais, a baixa representatividade política, tudo isso se configura no que eu chamo de uma rede que precariza, vulnerabiliza e, de uma certa maneira, promove o que eu chamo de violência de gênero, né? Que é o fato de que as mulheres acabam sendo intimidadas e agredidas nos seus direitos, e que, lamentavelmente, também a gente assiste a uma outra forma de violência ainda mais explícita, né? que se traduz aí em N casos que a gente vê todos os dias nos noticiários de feminicídio. Obrigada, professor Raimundo. E é exatamente isso que a gente vê, né? Os desafios são inúmeros. E retomando um pouquinho o que a Jo falou também, sobre ela ser a única coordenadora, né, numa empresa automotiva, eu acho que tem muito essa questão de segmentos das empresas que acabam tendo lideranças femininas e masculinas mesmo. Porque eu passei por uma situação também onde pediram uma indicação para uma pessoa ser encarregada de uma metalurgia, e daí essa pessoa me indicou para ser encarregada, eles já estavam procurando há muito tempo alguém, porém eles também não me deram a oportunidade de uma entrevista por conta da última encarregada ter sido uma mulher e infelizmente não ter dado certo, porque o pessoal de chão de fábrica não respeitava ela e daí eles não tiveram uma experiência bacana e assim, eles meio que fecharam as portas para tentar uma nova liderança feminina, né? Então, acho que também vai muito do segmento da empresa. E tomando também o que a gente falou da questão de profissões, né, de menino e de menina, a gente vê, vou até tomar aqui como exemplo a professora Juliana, sim, mais fácil a gente encontrar professoras mulheres no ensino básico, lá de pré, primeira, quarta, até o ensino fundamental e médio, né? Porém, a gente vê que é mais difícil ter professoras mulheres, por exemplo, dando aula para engenharia. A gente tem como exemplo a professora Juliana, que é a única professora mulher no quadro de professores de engenharia de produção da UFPR do campus de Jandaia do Sul, né, Ju? E, assim, como que é ser a única mulher nesse quadro de professores? Quais são os desafios? Por que você acha que isso acontece? Olha, pessoal, eu acho que está relacionado com o que a Jo já comentou e o professor Raimundo, né? Esses estereotipos que surgem desde a infância, né? Quando separamos em brincadeiras para meninas e meninos, e também isso influencia, né? Na escolha da profissão, né? Como a questão do gênero influencia. No campus de Jandaia do Sul, nós somos, falando em professoras, né, somos um total de 37% do corpo docente, somos mulheres, porém, né, como a Nádia comentou, no curso de engenharia de produção, eu sou a única mulher do corpo docente de professores. Felizmente, né, na UFPR em Jandaia, eu nunca tive nenhum problema, falando no corpo docente da engenharia de produção, com preconceitos, com algo nesse sentido, né? Mas já sofri algo do tipo quando eu cursava o mestrado e doutorado, né? Eu fiz mestrado e doutorado na engenharia elétrica e predominantemente são homens, né? Tanto os professores quanto os alunos, então aí sim sempre tinha aquelas brincadeirinhas, né? É mulher. Mas só ela de mulher aqui, que estranho. Então isso já passei por algumas situações nesse sentido, sim, enquanto aluna, né, de mestrado e doutorado. Mas no campus de Jandaia, não, nenhuma situação desse tipo. Mas, assim, como a Nádia falou, alguns desafios, né, são inerentes,
no seguinte sentido, né? A mulher, ela, né, quando trabalha fora, ela muitas vezes algumas enfrentam dupla ou até tripla jornada, né? Chegam em casa e tem muitas coisas para fazer. A gente sabe, né, que muitos homens não ajudam em casa, então isso se estende para além, né, do trabalho, né, no local que a mulher trabalha. Então isso também é um peso aí, né, para a mulher. Além disso, tem alguns dados da Unesco que mostram que, né, vindo de encontrar o que a Nádia comentou, né, que é mais fácil encontrar professoras na educação infantil, por exemplo, do que no ensino superior, apenas 30%, né, das universitárias escolhem carreiras relacionadas à ciência, tecnologia, a engenharia ou matemática. Né? Então, isso também reflete posteriormente no número de professoras. Né? Se nós olharmos para as universidades brasileiras, isso é predominante. Né? A maioria dos departamentos dessas áreas, elas são formadas por professores, né? Por homens e não por mulheres. Então, isso é algo que desde a infância, nessa questão dos estereotipos que são criados, né, que são dados a meninos e meninas lá na infância, isso influencia tanto no cognitivo quanto no afetivo. Ao longo do tempo isso vai influenciando. A gente vê que tudo que nós estamos comentando aqui está relacionado, né? A gente levantou agora essa questão da escolha das profissões, que daí implica nas mulheres disponíveis no mercado lá na frente, né, para ocupar altos cargos. Então, tudo vem da criação mesmo, não tem como negar isso, né? Exatamente. Mas se vocês me permitem, eu acho que isso não pode ser justificativa para que nós devamos assumir que a desigualdade de gênero persista. Vejam só. Houve uma época em que era absolutamente natural de que seres humanos fossem escravizados, não é? De que índios fossem vistos como coisas. Índios não tinham o status de seres humanos. Então, isso que para nós hoje, do ponto de vista civilizatório, é absolutamente bárbaro, desprezível, condenável, isso em algum momento passou por uma ruptura cultural. Então, isso não surgiu de forma absolutamente graciosa no processo civilizatório, né? Então, eu creio que também a gente não pode admitir de forma naturalizada a desigualdade de gênero. Fui criado assim, muitos homens falam isso, né? Eu fui criado assim, eu fui educado assim. A Ju, inclusive, na fala dela, me chamou a atenção, ela diz assim, muitos homens não ajudam em casa. E veja, eu não encaro como ajuda. Eu encaro como muitos homens não assumem a sua responsabilidade em casa. Porque, na verdade, ao dividir as tarefas domésticas, o homem não está fazendo nenhum tipo de concessão. Ele está simplesmente assumindo a sua parte na responsabilidade com as tarefas da casa, que dizem respeito a toda a família. Então, o cuidar dos filhos, se ele ocupa mais tempo a mãe, repito, isso se dá em função de vínculos afetivos, amorosos, e que acho que o homem ele renuncia graciosamente a isso, porque entende que muitas vezes essa ligação entre mãe e filho, ela é algo transcendental, né? Então, e um outro testemunho que eu queria dar, né? Eu acho que a Nádia, não sei se a Nádia ou o Gustavo comentaram, né, em relação ao perfil lá das nossas colegas professoras no campus, né? Nós estamos quase na média do que é o retrato nacional de ingresso de mulheres no serviço público. A média nacional é em torno de 40%, nós estamos aí em 37%. E em vários momentos da nossa trajetória institucional, nós tivemos coordenadoras de curso, nós tivemos
diretoras dos nossos diversos comitês de pesquisa, de extensão. E esse perfil de liderança sempre foi muito saudável para nós, porque acho que exatamente essa maneira, às vezes, de temperança que as nossas colegas têm, de equilíbrio, elas sempre foram muito saudáveis. Então, nós somos um exemplo institucional de que, do ponto de vista da liderança feminina, nós nunca fomos oprimidos. Então, também acho que isso culturalmente é uma falácia que é muito prejudicial à pauta da igualdade de gênero, que é se entender que a perspectiva feminista ela é dominadora, né? E não se trata disso. Se trata simplesmente de entender que a igualdade de gênero implica que não há um dominante e um dominado, e sim há pessoas que, independente do gênero, se veem ombro a ombro. Eu concordo totalmente com a fala do professor e a maneira lúcida e racional de ver, né, a questão, exatamente como ele coloca. Talvez, muitas vezes, o movimento feminista, algumas questões são colocadas em xeque porque vê a questão como algo radical, algo querendo, as mulheres estão querendo tomar o poder, e o ponto realmente não é esse, né? O que a questão é o trabalho, o entendimento, a visão das pessoas que nós somos iguais, né, em direitos, a questão de estar ombro a ombro, de trabalhar junto, de conviver junto, me tocou muito a maneira tão lúcida que o professor discorreu sobre o assunto. Então, é muito bom a gente levantar essas questões. Não sei se foi a Juliana também que falou sobre a inspiração das crianças e tal. Me remeteu a uma coisa muito engraçada que eu tive pensando assim agora. Na época que ocorreu a corrida espacial, todo mundo queria ser astronauta, né? As mídias falaram que o homem pisou na Lua e tudo mais, e até hoje em dia crianças sonham em ser astronautas e outras profissões. Que quando você tem a figura do astronauta, você pensa lá no homenzinho que foi para a Lua, o homem pisou na Lua. Só que ninguém lembra que a Apollo 11, por exemplo, só aconteceu por causa de 3 mulheres. E eu acho que essa falta também, não vou dizer esquecimento, mas é a falta de capricho de lembrar os feitos de mulheres antigamente para inspirar tanto os homens a respeitarem as mulheres hoje e a inspirarem as mulheres que elas podem ser o que elas quiserem. Que, tipo assim, a importância que a Apollo 11 teve, que só teve por causa de 3 mulheres, inclusive negras, né? Que tem lá, cara, eu gosto muito de filme, depois eu vou deixar indicado, que é Estrelas Além do Tempo, que conta a história dessas 3 cientistas. Parece que o reconhecimento se perdeu ao longo do tempo, né? Exatamente. Eu queria até deixar um apelo para os pais e mães que estão ouvindo a gente, pelo amor de Deus, contem os feitos das mulheres para os seus filhos, né? Para que eles possam entender o que aconteceu e que aconteceu por causa das mulheres, né? Conhecer a versão inteira da história, Com né? certeza. E a gente só tem casos assim porque essas mulheres não se limitaram e não se rotularam em relação a, olha, o que eu posso fazer se isso é profissão masculina, se isso é profissão feminina, né? Um exemplo que eu gosto muito também é Marie Curie, né? Marie Curie é a única pessoa no mundo que ganhou 2 prêmios Nobel, um de física e um de química, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel. Se não fosse Marie Curie, nós não teríamos a teoria da radioatividade, não teríamos o raio-x, não dá nem para imaginar como seria o mundo, né? Então, porque uma mulher que lá nos anos 20 se propôs e foi, com certeza ela deve ter enfrentado muitas dificuldades, porque se a gente está falando em pleno século XXI de desigualdade de gênero, imagina uma mulher cientista no campo da física, da química em 1910, 1920, né? Nossa. E assim, ela
foi uma precursora para quebrar paradigmas, né? Então, exemplos sim a gente tem, mas eu concordo com a Nádia, com você, Gustavo, no sentido de que isso não é difundido da mesma forma que talvez outras questões, assim, né? A gente precisa difundir mais esses exemplos, né? Ô, Gustavo, você lê mentes, porque eu lembrava desse filme, Estrelas Além do Tempo, e aproveito aqui para homenagear as três, profissionais da NASA, a Katherine Johnson, que era matemática, viu, professora Juliana? E ela foi fundamental no chamado Projeto Mercury, né, que colocou o primeiro americano em órbita. A Dorothy Vaughan, que também era matemática, e a primeira engenheira negra da NASA, que foi a Mary Jackson. Então, são três mulheres extraordinárias e que têm uma enorme contribuição para a ciência moderna. E achei muitíssimo pertinente a indicação do Gustavo. E faço um gancho também com o enorme potencial que é perdido quando ocorre a desigualdade de gênero, no sentido de não favorecer carreiras extremamente promissoras que têm potencial nas meninas, exatamente pelo fato de que se despreza o seu potencial por serem meninas. Então, eu tive o privilégio de ser educada por uma mulher absolutamente extraordinária, né? Minha mãe foi uma pessoa de pouquíssimo letramento escolar, mas de uma visão absolutamente lúcida e consciente do papel da educação. Tenho uma companheira que também é extraordinária e sou pai de menina. Então, eu acho que quando nós desprezamos o potencial de uma menina, né? Eu digo menina porque eu acredito que todo mundo tem um potencial extraordinário para ser qualquer coisa, né? Ninguém nasce determinado ao fracasso ou ao sucesso. Isso é uma construção. Então, quando se tolhe o potencial de uma menina, o que está se tolhendo é o potencial da humanidade. Então, quando a gente lembra aí Mary Jackson, né, quando a gente lembra Dorothy Vaughan e Katherine Johnson, quantas outras Catherines não ficaram para trás em função do preconceito, em função da cultura de seu tempo, em função da ausência de políticas públicas. Então, acho que se nós almejamos um futuro promissor, um futuro de bem-estar para todos, de justiça e igualdade social, é fundamental que a gente entenda que, na educação, sobretudo, essa igualdade de gênero, aliás, eu vou até ampliar, porque parece assim que a gente está tratando a questão da opressão, né, dos seres humanos, de uns seres humanos em relação aos outros, como se limitasse somente à questão do gênero, né? Mas eu acho que enquanto houver o espaço para que a identidade ela sirva como uma distinção entre uma pessoa e outra, nós não seremos uma civilização da maneira como a gente imagina que é uma civilização. A gente está assistindo agora, aí há algumas semanas, o enorme desdobramento que teve a morte do George Floyd nos Estados Unidos e a campanha Black Lives Matter, né, as vidas negras importam. Então, eu acho que essas questões identitárias, elas têm que bater forte nos nossos corações e nas nossas mentes. Nós não podemos admitir que uma nação, e mais que uma nação, né, nós não podemos admitir que a nossa civilização distingue as pessoas pela cor da pele, pelo gênero, pela sua opção sexual, enfim.
Eu concordo plenamente com o professor Raimundo, e eu só queria comentar a questão da maternidade, né? Como isso influencia também um pouco, né? Mesmo para mulheres que, como eu, têm total apoio e divisão das tarefas, né? Com o marido. Aqui em casa tudo é dividido, então eu não sou sobrecarregada nas tarefas domésticas, nem com relação ao cuidado dos filhos, mas ainda assim há essa questão que o professor Raimundo já comentou, afetiva, né? Que, sobretudo, quando do nascimento do filho e o primeiro ano de vida, né? Isso é muito a questão afetiva, a questão do cuidado, ela é muito forte, muito presente, né? A figura materna ali, né? A maternidade é um divisor de águas, então isso influencia, né? Eu, quando voltei da licença maternidade, eu tenho 2 filhos, então parece que você está recomeçando, assim, né? Então, a maternidade, ela, por mais que você tenha todo o apoio, né, uma rede de apoio, tanto em casa quanto no trabalho, é algo que influencia, sim, quando você volta, né, ali, você, primeiro que já dá assim, eu volto ou não volto, né? Eu acho que no primeiro filho isso é muito marcante, né? Dá vontade de não voltar e ficar com a criança e tal. Então, tem bastante esse lado emocional e afetivo, né? Que, pelo menos, né, do círculo de amigas que são professoras ali em Jandai, a gente tem esse sentimento que acaba influenciando na volta. Mas tudo depois entra nos eixos novamente. Como mulheres, a gente consegue voltar para o eixo. É bom que você colocou essa questão, Ju, porque eu não tenho dados para trazer, mas assim, é meio no achismo mesmo. Quando a gente olha também questão de número de publicações, né, de pesquisa, a gente vê uma queda em alguns momentos em publicações de mulheres nesse tempo de licença maternidade e de gravidez, né? Então, não que as mulheres gerem menos publicações, né, relevantes, mas sim por conta dessa questão da maternidade e, consequentemente, acaba dando uma pausa ali, né, nas próprias publicações. Isso acontece? É mais um achismo ou você acha que faz sentido isso que eu falei? Faz sentido, Nádia, todo sentido, né? Então, na gravidez, eu particularmente não tive nenhum problema, né? Então, trabalhei normalmente, as produções, orientações, né? Mas no retorno, né, da licença maternidade, aí sim, até engrenar novamente, né? Então, você volta com as aulas e com todos os outros atributos, então até engrenar novamente, entrar no ritmo de novo, leva um tempo, né? Uhum. E sim, isso influencia nas publicações, nas orientações, enfim, todo o arsenal de coisas que nós fazemos como profissionais. E, Jo, no meio, agora falando no meio industrial, o que você acha dessa questão da licença maternidade? Ainda tem um peso muito grande no momento de colocar uma mulher num cargo de liderança, que às vezes pensar num possível afastamento por conta de uma gravidez, a empresa repensa nessa questão de direcionar o cargo para a mulher? Acredito que muitas empresas sim, eu acho que isso é uma realidade. E por isso muitas mulheres, elas até repensam a maternidade nesse sentido, porque existe um medo de quando você, por exemplo, naquele período de ausência, o que você vai encontrar na volta, né? Sua carreira vai ficar estagnada, outra pessoa vai assumir o seu lugar, enfim. Isso vem muito da cultura da empresa, né? Atualmente eu estou numa empresa já há alguns anos que fomenta muito a questão da igualdade de gênero, é o que até você colocou no começo, Nádia, que isso vai muito também da cultura da corporação, né? Hoje eu trabalho numa empresa, uma multinacional, que a CEO é uma mulher. Isso é muito inspirador.
Mas que legal. é, Aham. a questão da maternidade é um ponto muito complexo, muito profundo, porque é uma realidade. Eu não sou mãe ainda, mas eu imagino, é uma mudança muito profunda. Sua vida acaba se pautando entre o antes e o depois da maternidade, né? Eu acredito que você está gerando um ser humano totalmente dependente de você, né? Então, é claro que isso mexe com o emocional, isso sim vai, em alguns momentos, afetar o seu rendimento, principalmente acho que no início, né? Deve ser muito complicado, eu imagino, nunca passei por isso ainda, mas eu imagino. Mas as empresas têm que ter sensíveis a essa questão, porque, assim, é algo temporário, como até a professora Juliana colocou. As coisas voltam depois aos eixos, a gente acaba entendendo e se readaptando àquela nova realidade, porque o ser humano, e eu falo isso, o ser humano mesmo, não só o homem ou a mulher, ele é multitarefas, ele é multidisciplinar. Então, você vai depois se adaptando àquela nova realidade. E muitas empresas entendem que não, né? Ela faz um pré-julgamento seu. Então, é bem complicado isso, que ela vai imaginar que não. Naquele momento, a pessoa vai preterir a carreira dela em função dessa questão familiar, mas em muitos casos isso até é motivador, né? A pessoa se torna uma mãe, vai se tornar sim uma profissional diferente, mas não necessariamente uma profissional pior, que vai alcançar menos resultados. Exatamente. Eu acho que ela volta até, se não com mais força, porque ela precisa ali agora daquele emprego mais do que nunca, né? Até porque agora ela pôs uma pessoa no mundo. Então, bom, eu achei interessante que a Jo falou disso, porque não dá para deixar de comentar sobre a diversidade de pensamento, como a organização alcançar resultado e prática inovadora, que a gente viu nos podcasts anteriores, inclusive nos 5, né? A importância de trabalhar com equipes multidisciplinares, que foi exatamente o que a Jo falou. E trazendo isso para o tema de hoje, eu acredito que as mulheres têm uma vivência de mundo totalmente diferente dos homens, porque passam por outros tipos de problemas, desafios, etc. Isso, consequentemente, faz com que elas consigam enxergar as coisas por outras perspectivas, né? Tem muitas pesquisas também que mostram o quanto as mulheres são principalmente multitarefas. Isso depende da personalidade de cada pessoa, é claro. Mas a questão para fechar esse episódio de hoje é saber enxergar do que as pessoas são capazes, e não se são homens ou mulheres, enfim, tantos outros preconceitos que a gente vê nos dias de hoje, né? Exatamente isso, Gustavo. Então, assim, nosso tempo está acabando, né? Então, depois dessa, eu proponho que cada convidado nosso hoje se despeça junto com uma frase de efeito aí para os nossos ouvintes, ou que resuma o podcast de hoje aí com alguma frase, com alguma colocação. Bom, então eu quero agradecer a oportunidade, foi enriquecedor para mim também compartilhar esses assuntos com vocês todos, com professores tão gabaritados, com essa intermediação, Nádia do Gustavo, perfeito, pontuando muito bem, trazendo suas experiências também, né? O que eu gostaria de deixar de recado seria a questão de nunca se intimidar, né? Seja fiel a si mesmo, seja segura de si mesmo, não se intimide, seja forte, porque a gente sempre vai ter essa questão que o botão para a mulher é sempre tensionado para o botão do exagero, né? Uma mulher nervosa é histérica, um homem nervoso é só nervoso e ponto. Então, assim, não se deixe intimidar, assim, seja fiel a você e ao seu trabalho. Não jogue para o resultado, não jogue para a plateia. Pessoal, também agradeço a oportunidade. É a primeira vez que estou gravando, né, um podcast. Gostei muito, né? Falar sobre esse assunto é muito enriquecedor, a gente sempre aprende bastante. E a minha frase aí, né, para fechar, eu acho que é falar que o lugar da mulher é onde ela quiser, né? E como ela quiser e onde ela quiser. Então, bola para frente e vamos lá. Bem, Nádia e Gustavo, sempre perfeitos aí na mediação. Eu agradeço mais uma vez um convite para esse podcast
uma honra estar aqui na companhia da Jocelane, da Juliana e de vocês, queridos mediadores. E me despeço com uma frase de uma mulher extraordinária, uma mulher que sofreu por lutar pelo que acreditava, pelo que acredita e pelo poder transformador que as pessoas têm no mundo, que é a Angela Davis. E a Angela Davis, ela diz que nós não devemos aceitar mais as coisas que nós não podemos mudar. Nós devemos lutar para mudar as coisas que nós não podemos aceitar. Então, para mim, essa é uma frase muito poderosa. Então, nós não podemos aceitar qualquer forma de opressão. Nós não podemos aceitar que as pessoas sejam discriminadas pela cor da pele e não devemos aceitar de forma alguma que uma pessoa seja discriminada por ser mulher. Então, em homenagem aqui a todas as mulheres, como disse, eu trabalho ao lado de muitas mulheres e tenho um enorme orgulho, respeito e admiração por elas. Bom, muito obrigado, pessoal, por vocês aceitarem nosso convite, né? A gente sempre espera que nossos papos agreguem algo para os nossos ouvintes e hoje com certeza agregou, sem dúvidas nenhuma, né? Então, assim, meu recado final é muita autoconfiança para as mulheres e muita empatia para os homens, né? Se colocar no nosso lugar muitas vezes. Exatamente, pessoal, eu agradeço cada um de vocês pelo papo enriquecedor, com certeza agregou agregou bastante para mim. E o recado que eu tenho é que é uma frase que eu vi um dia, e eu não sei quem foi o autor, mas não sou eu, é que tudo parece impossível até que seja feito. Então, busquem, se inspirem e não se deixem levar por aquilo que as pessoas acham ou pensem e simplesmente tente. E fiquem ligados nas redes sociais, porque semana que vem vamos falar sobre desafios e responsabilidades da profissão. Um bate-papo com recém-formados e com profissionais com mais de 10 anos de mercado. Um abraço. Obrigada, E tchau, tchau. tchau.